Com o vazamento completo do capítulo 10 de Boruto Tubular Vortex saindo nessa semana, muitas coisas surpreendentes aconteceram nessa nova etapa do mangá de Boruto, onde vimos que duas novas e intensas batalhas estão prestes a começar, onde Sarada se prepara para enfrentar o Hidari, o clone do seu pai, e em outro canto do mangá, Himawari, em seu maior momento de fúria com a suposta finalização de Nojin na frente dos seus olhos, está prestes então a enfrentar o Jura cara a cara com o auxílio do poder de Kurama, a qual lhe concede nesse momento uma nova transformação nunca antes vista. Porém, mesmo com tudo isso acontecendo embaixo dos nossos olhos, uma das maiores questões dos últimos meses relacionadas ao mangá de Boruto ainda passa despercebido mesmo no capítulo mais recente. E então no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre essa relação de Himawari e Kurama, e tentar obviamente explicar como Kurama de fato foi capaz de reviver no corpo da Himawari no presente momento do mangá, assim como também tentar entender o porquê Kurama diz que dessa vez ela voltou literalmente muito mais poderosa do que ela era no passado. E é claro que se você quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo desse capítulo, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como vimos ao longo dos últimos capítulos do novo mangá de Boruto, um novo plot twist surgiu de forma inesperada para alguns e meio que previsível para outros, com o renascimento, entre aspas, inesperado de Kurama, cujo dessa vez reencarnou definitivamente em Himawari no capítulo 9 desse mangá. Com isso, nos deixando a grande dúvida sobre o que de fato aconteceu com essa personagem depois ali da sua despedida, após a batalha dela junto do Naruto, para que eles pudessem derrotar o poderoso Ishiki Otsutsuki com a última transformação do modo Baryon. Uma dúvida pertinente que ainda segue, até os dias de hoje, já que durante a despedida da Kurama, Kurama mente para o Naruto que os dois acabariam morrendo naquela situação, ao utilizar aquela última transformação, revelando então em seus momentos finais que somente ela seria sacrificada após a última grande batalha do Naruto no mangá. Contudo, as últimas palavras de Kurama deixaram muitas coisas em aberto sobre a sua última despedida. Começando pelo fato de que quando Kurama morreu, Kishimoto criou uma nova justificativa para que o Naruto pudesse ficar vivo mesmo com ele perdendo a sua biju, já que via a regra do mangá, um Jinchuriki que tem a sua biju extraída automaticamente é levado à morte. E dessa vez, Kurama afirma que o Naruto ficaria vivo, mesmo com ela saindo do corpo dele, já que ela não estaria sendo extraída, mas sim o seu chakra simplesmente iria se esvair completamente do Naruto. O que acabou levando nós, leitores, a uma certa série de confusões aí com relação a esses diálogos, já que essa era uma maneira nova que uma biju iria desaparecer na narrativa do mangá, e devido ao peso dessa despedida que honestamente até hoje eu ainda não superei, essa nova forma seria uma maneira permanente de afastar um Jinchuriki de uma biju. Porém, de forma errônea com aquilo que o autor realmente queria passar, a gente acabou imaginando outras coisas, outros cenários, visto que na ideia do Kishimoto, nada nas regras do que ele havia criado lá em Naruto com relação às regras ali de desaparecimento de uma biju havia mudado, sendo esse ponto unicamente para justificar um ponto que o Naruto ficaria vivo e não necessariamente que Kurama morreria definitivamente a partir desse ponto. Dito isso então, esvair-se ou morrer dentro de um Jinchuriki ou fora dele, levaria então a primeira grande regra criada para as bijus por Kishimoto lá no passado, em que elas sendo basicamente uma força da natureza que não deixariam de existir em hipótese alguma. E mesmo que elas fossem mortas, uma hora ou outra elas acabariam renascendo em algum outro lugar, em uma outra era, como foi o caso do Sambi, que morreu lá no passado e acabou revivendo em outro período lá no futuro. E tendo isso em vista, a despedida da Kurama não foi necessariamente uma farsa, já que nem mesmo ela sabia quando ela retornaria ou até mesmo onde ela retornaria, imaginando talvez até mesmo que ela pudesse voltar em um período em que talvez o Naruto não estivesse mais vivo para reencontrá-la. Justamente por isso, o peso dessa despedida não deixou de ser real. Contudo, no capítulo 10 de Boruto Tubular Vortex, finalmente foi revelado, ou pelo menos o autor tentou justificar como isso de fato aconteceu. Em teorias passadas aqui no canal, comentamos que essa pequena Kurama tinha uma forte possibilidade de ter ido parar no corpo da Himawari devido à sua ligação genética com o Naruto, que era o Jinchuriki da própria Kurama anteriormente. Sendo assim, a Himawari poderia ser uma espécie de checkpoint, capaz de ter uma conexão física com a própria Kurama, mas além de uma ligação física, também espiritual. Afinal de contas, nessa teoria, a própria Himawari seria capaz de produzir o chakra da Kurama devido à sua linhagem genética.
Com isso, podendo fazer que, ao invés da Kurama levar anos para renascer em algum local aleatório, na realidade, assim que ela se dissipou do Naruto, a Kurama começou seu processo então de renascimento no seu ponto de restauração, na Himawari. E segundo o que o capítulo 10 de Boruto Two Blue Vortex revela, Kurama também não sabe exatamente qual foi a razão exata do seu renascimento no corpo da Himawari, mas ela comenta exatamente isso aqui que a gente já teorizou antes, que Himawari pode ter herdado algum fragmento da própria Kurama em seu nascimento, ou até mesmo a linhagem dela de Uzumaki e Hyuga ali poderia ter atraído a Kurama até o corpo dela, ou pior ainda, sendo alguma coisa do próprio destino, visto que nesse capítulo a Kurama comenta que ela sabia que ela acabaria renascendo em uma outra era e em algum outro lugar totalmente aleatório, mas ela acabou se surpreendendo dela ser puxada muito cedo e ainda pro corpo da Himawari, basicamente confirmando aquilo que já imaginávamos, onde a opção mais sólida para o seu renascimento seria de fato a Himawari ter herdado algum fragmento dela quando nasceu, servindo assim meio que uma espécie de checkpoint antecipado ali para Kurama poder retornar ainda nessa era. Porém, além disso, Kurama ainda tem um diálogo muito interessante com a Himawari, revelando não somente isso, mas também que ela percebe que a Himawari tem algo a mais de especial dentro dela, já que segundo Kurama comenta, ela afirma que o chakra de Himawari seria muito mais compatível com o chakra dela do que qualquer outro antecessor que foi o Jinchuriki da Kurama, seja eles Uzumaki Mito, Kushina, Minato e superando até mesmo o próprio Naruto em compatibilidade com o poder da Kurama. Porém, isso ainda não foi explicado detalhadamente como e por que Himawari teria essa compatibilidade maior com a Nove Caudas, mas como ela mesmo cita, nas opções ali do seu renascimento, pode ser talvez devido à linhagem da Himawari, sendo descendente de Uzumaki e também de Hyuga, que são ali descendentes direto, de Hagoromo e Hamura, que naturalmente eram filhos ali da Kaguya Otsutsuki, talvez levando assim a linhagem da Himawari a ter uma maior compatibilidade da Kurama devido à aproximação de linhagem com o próprio clã Otsutsuki, o que naturalmente ocasionaria nessa suposta compatibilidade maior entre elas, mas, obviamente, ainda assim sendo uma teoria. E sobre a nova transformação de Himawari, apesar de simples, modificando ali apenas os arredores ali dos olhos, essa é uma transformação totalmente 8 ou 80, já que não sabemos exatamente do que ela se trata. E por não ter exatamente um manto de chakra ali cobrindo ela, um manto dourado, um manto vermelho, alguma coisa assim, simplesmente não tem nada disso ali no corpo da Himawari, essa poderia ser supostamente aquela primeira transformação do Naruto, que ele utilizou lá na batalha contra o Haku, no seu primeiro estágio de influência da Nove Caudas, ou até mesmo uma variante superior até mesmo a que vimos com o modo Baryon, já que os traços no rosto, apesar de não ser exatamente igual, ele ainda é um pouquinho parecido com o do modo Baryon, mas eu acredito que não seja algo tão exagerado assim, pelo menos não no momento atual, sendo essa uma suposta transformação aí inicial, que dará muita margem para Himawari também evoluir esse poder aí, sua sinergia junto com a Kurama, até os momentos finais do mangá. Mas devido a essas explicações aí da Kurama, os diálogos entre ela e a Himawari, fica evidente que essa nova transformação e esses novos poderes deixarão a atual Kurama, mesmo que pequenininha, sendo capaz de ser mais poderosa do que ela jamais foi antes, mesmo em todos os estágios anteriores que vimos ela junto do Naruto. Mas e você, o que acha? Gostou da explicação que o Kishimoto deu para o retorno da Kurama? Ou você achou forçado assim como eu? Eu achei um pouquinho forçado, mas a gente aceita, é isso aí, é o que tem para hoje. Também quero saber o que vocês acham da possibilidade da Himawari superar o Naruto com base na justificativa que o Kishimoto deixou ali, da compatibilidade e tal, essas coisas assim, não sei. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam, se não gostam. Comenta aqui embaixo porque eu realmente fiquei muito curioso com relação ao que o Kishimoto explicou nesse capítulo. No mais, esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu gostei, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!